Pense de novo. O poder de saber o que você não sabe. Por Adam Grant. Tradução de Carolina Simmer. Editora assistente, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Façam parte também deste trabalho, doando centavos. Centavos serão muito bem-vindos. Isso pode ser feito via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Você também pode contribuir para com o canal comprando livros que chegam até mim pela lista de desejos da Amazon. Os links estão todos no descritivo. Comprando livros que chegam até mim, você nos presenteia como nos fez José com este livro, Pense de Novo. Muito obrigada, José. Seja você também um contribuidor para o trabalho que aqui é feito. Muito obrigada pela presença. Eu peço encarecidamente para que, caso possam, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso também faz diferença em termos de engajamento. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Agora vamos para a parte terceira. Repensamento coletivo. Como criar comunidades de aprendizes vitalícios. Capítulo 8. Esta é a última parte do livro. Conversas pesadas. A despolarização de discussões divergentes. Quando o conflito é clichê, a novidade está na complexidade. Amanda Ripley. A fim de começar um debate angustiante e emocionalmente exaustivo sobre o aborto? E que tal sobre a pena de morte? Ou aquecimento global? Se você acha que dá conta, siga para o segundo andar de um edifício de tijolinhos no campus de Nova York da Universidade de Colômbia. É ali que fica o Difficult Conversations Lab, Laboratório de Conversas Difíceis. Caso tenha coragem de fazer uma visita, você será encaminhado a um desconhecido que se opõe veementemente às suas opiniões sobre um assunto controverso. Depois de apenas 20 minutos para debater o assunto, os dois terão que decidir se estão alinhados o suficiente para escrever e assinar uma declaração conjunta, apresentando um consenso sobre as leis de aborto. Se conseguirem fazer isso,
Um feito e tanto, a declaração será divulgada em um fórum público. Há 2 décadas, o psicólogo que lidera o laboratório, Peter T. Coleman, une pessoas para conversar sobre questões polarizadas. A sua missão é analisar as conversas bem-sucedidas por engenharia reversa e bolar experimentos com receitas para recriá-las. Antes do debate sobre aborto, Peter dá aos 2 participantes uma notícia sobre outro assunto polêmico: o controle de armas de fogo. Eles só não sabem que existem diferentes versões dessa matéria, e a escolha de quais versões os participantes lerão vai ter um grande impacto na possibilidade de chegarem a um consenso sobre o aborto. Se o artigo cita os 2 lados da questão, apresentando equilíbrio entre o direito ao armamento e regulação das armas, você e seu adversário terão boas chances de adentrarem em um consenso. Em um outro dos experimentos de Peter, 46% das duplas que leram uma matéria neutra conseguiram encontrar pontos em comum suficientes para escrever e assinar uma declaração. É um resultado impressionante. Porém, Peter fez algo ainda mais impressionante. De forma aleatória, ele escolheu duplas para ler outra versão do mesmo artigo que levou 100% delas a produzir e assinar um texto conjunto sobre o aborto. Essa versão da matéria continha as mesmas informações da outra, mas a apresentava de forma diferente. Em vez de descrever a questão como uma discórdia total entre os 2 lados, tratava o debate como um problema complexo, com muitas nuances, representando uma série de pontos de vista diferentes. Na virada do século passado, a grande esperança para a internet era que ela nos permitisse entrar em contato com opiniões divergentes. Contudo, ao agregar aos debates bilhões de vozes novas e perspectivas privilegiadas, a internet também se tornou uma arma para mentiras e desinformação. Nas eleições americanas de 2016, quando o problema da polarização política se tornou extremo e mais visível, a solução me pareceu óbvia. Precisamos estourar as bolhas em nossos feeds de notícia e acabar com as câmaras de eco em nossas redes sociais. Se ao menos conseguíssemos mostrar às pessoas o outro lado de uma questão, elas abririam a mente e se informariam melhor. A pesquisa de Peter desafia essa ideia. Agora sabemos que, quando se trata de questões complicadas, não basta conhecer as opiniões do outro lado. Já somos expostos a elas em redes sociais, mas os argumentos opostos não mudam nossa visão. Saber que existe outro lado não basta para fazer pastores questionarem se estão do lado certo da moralidade, advogados refletirem se estão mesmo defendendo o lado certo do caso, ou políticos se perguntarem se estão do lado certo da história. Ouvir uma opinião oposta não necessariamente motiva alguém a repensar a própria posição. Na verdade, só aumenta seu apego por ela. Apresentar 2 extremos não é o caminho correto. Isso é parte do problema da polarização. Psicólogos deram um nome para isso: viés binário. Simplificar um tema complexo dividindo-o em 2 categorias de modo a obter clareza e conclusões bem definidas é uma tendência humana natural. Parafraseando o humorista Robert Bentley, existem 2 tipos de pessoas: as que dividem o mundo em 2 tipos de pessoas e as que não fazem isso. Um antídoto para essa propensão é complicar, mostrar a variedade de perspectivas sobre determinado assunto. Podemos acreditar que estamos fazendo progresso discutindo temas polêmicos como 2 lados de uma moeda, mas na verdade as pessoas ficam mais inclinadas a repensar se apresentarmos esses tópicos através das muitas lentes de um prisma. Pegando emprestado uma frase de Walt Whitman, é necessária uma multidão de opiniões para ajudar as pessoas a entender que elas também são múltiplas. Uma dose de complexidade pode interromper ciclos de confiança excessiva e iniciar ciclos de repensamento. Ela nos dá mais humildade e nos leva a duvidar de nossas opiniões, podendo despertar nossa curiosidade o suficiente para descobrirmos informações que nos faltavam. No experimento de Peter,
Bastou apresentar o controle de armas como uma questão que envolve muitos dilemas interrelacionados, e não como um assunto em que só cabem duas posições opostas. De acordo com a descrição de Amanda Ripley, a matéria sobre o controle de armas parece mais as anotações de campo de um antropólogo do que a declaração de abertura de caso de um advogado. Essas anotações de campo foram suficientes para ajudar defensores pró-vida e pró-escolha a encontrar alguns pontos de concordância sobre o aborto em apenas 20 minutos. E o artigo não apenas deixava as pessoas abertas a repensar sua visão sobre o aborto, elas também reconsideraram suas opiniões sobre outras questões polêmicas, como ações afirmativas e pena de morte. Se lessem a versão binária da matéria, era mais provável que as pessoas defendessem a própria perspectiva em vez de demonstrar interesse pela do oponente. Se lessem a versão complexa, elas faziam mais ou menos o dobro de comentários sobre pontos em comum, quando comparado com menções às próprias opiniões. Os participantes faziam menos afirmações e mais perguntas. No fim da conversa, produziam declarações mais sofisticadas e de maior qualidade, e os dois lados saíam mais satisfeitos. Passei muito tempo em dúvida sobre como tratar de política neste livro. Não tenho soluções mágicas nem métodos milagrosos para atravessar um abismo cada vez maior. Nem acredito muito em partidos políticos. Como psicólogo organizacional, quero analisar as capacidades de liderança dos candidatos antes de me preocupar com seus posicionamentos. Como cidadão, acredito que seja minha responsabilidade formar uma opinião independente sobre cada assunto. Acabei chegando à conclusão de que a melhor maneira de permanecer imparcial é explorar os momentos que afetam todos nós, as conversas difíceis que temos pessoalmente e pela internet. Resistir ao impulso de simplificar é um passo rumo a uma maior fluência em discussões, afetando profundamente a maneira como nos comunicamos sobre questões polarizadas. Na mídia tradicional, fazer isso pode ajudar jornalistas a abrir a mente para fatos desconfortáveis. Nas redes sociais, é uma forma de termos discussões mais produtivas no Twitter e no Facebook. Em reuniões de família, talvez você não chegue a um consenso com aquele tio não tão querido, mas pode evitar que uma conversa aparentemente inocente exploda em uma bomba de emoções. E em discussões sobre políticas públicas que afetam a vida de todos nós, é uma possível maneira de alcançar soluções melhores e mais práticas, com maior rapidez. É disso que se trata esta parte do livro. Aplicar o repensamento a ambientes diferentes de nossa vida, para continuarmos aprendendo em cada etapa. Algumas verdades inconvenientes. Em 2006, Al Gore estrelou um filme de sucesso sobre aquecimento global, chamado Uma Verdade Inconveniente. Ele venceu o Oscar de melhor documentário e iniciou uma onda de ativismo, incentivando empresas a se tornarem sustentáveis e governos a aprovar leis e assinar acordos para proteger o planeta. A história ensina que às vezes é necessário uma combinação de pregação, argumentação e política para instigar esse tipo de mudança extrema. Em 2018, no entanto, apenas 59% dos americanos pensavam no aquecimento global como uma grande ameaça, e 16% acreditavam que simplesmente não era ameaça alguma. Em muitos países do leste europeu e do sudeste asiático, porcentagens mais altas da população abriram a cabeça para as provas de que a mudança climática é um problema grave. Nos Estados Unidos, crenças sobre o assunto permaneceram quase estáticas na última década. Esse tema espinhoso é um ponto natural para discutirmos como incorporar mais complexidade às nossas conversas. Basicamente, isso envolve chamar atenção para as nuances que costumam ser ignoradas. Para começar, é preciso procurar e detectar meios termos. Uma lição fundamental do viés de desejabilidade é que nossas crenças são moldadas por nossas motivações. Acreditamos naquilo em que queremos acreditar. Em termos emocionais, pode ser inquietante admitir que a vida a que estamos habituados corre perigo ao pensarmos na mudança climática.
Mas os americanos têm alguns motivos adicionais para questionar isso. No sentido político, o assunto é classificado nos Estados Unidos como uma questão liberal, tanto que em certos meios conservadores, basta a pessoa reconhecer a possibilidade de que o aquecimento global seja real para ser excluída do grupo. Há evidências de que níveis mais elevados de educação promovem mais preocupação sobre essa pauta entre democratas, mas diminui entre republicanos. Em termos econômicos, os americanos permanecem confiantes de que o país será mais resistente às mudanças climáticas do que boa parte do mundo, e relutam em sacrificar seus métodos atuais para alcançar prosperidade. Essas crenças entranhadas são difíceis de mudar. Como psicólogo, quero chamar atenção para outro ponto. É algo que todos nós podemos controlar: a forma como nos comunicamos sobre o assunto. Muitas pessoas acreditam que é necessário fazer pregações cheias de ardor e convicção para convencer os outros. Um exemplo óbvio disso é Al Gore. Quando perdeu por pouco a eleição presidencial americana de 2000, uma de suas desvantagens foi a energia pessoal, ou a falta dela. Diziam que ele era seco, chato, robótico. Avançamos alguns anos. Seu filme é hipnotizante e sua oratória melhorou muito. Em 2016, quando assisti a uma palestra de Gore no TED, achei sua fala vívida e sua voz pulsante de emoção, e ele transbordava entusiasmo na forma de gotas de suor. Se algum dia um robô controlou o cérebro dele, então deve ter sofrido um curto-circuito e deixou o humano assumir o comando. Há quem ainda duvide de nossa capacidade de mudar, bradou ele. Mas eu digo que a vontade de agir é por si só uma fonte renovável. A plateia irrompeu em aplausos de pé e depois ele foi chamado de o Elvis do TED. Se não é seu estilo de comunicação o que impede de alcançar as pessoas, então qual é o problema? Na palestra, Gore pregava para sua congregação. A plateia em peso era progressista. Para grupos com crenças mais variadas, nem sempre o discurso dele é eficiente. Em uma verdade inconveniente, Gore contrastou a verdade com alegações de céticos declarados. Verdade entre aspas e céticos declarados entre aspas. Em um texto de 2010, ele fez um contraste entre cientistas e negacionistas do clima. Isso é o viés binário em ação. Parte-se do princípio de que o mundo é dividido em dois, os que acreditam e os que não acreditam. Apenas um lado pode estar certo, porque existe apenas uma verdade. Não culpo Al Gore por assumir essa postura. Ele apresentava dados inflexíveis e representava o consenso da comunidade científica. Por ser um político em recuperação, enxergar apenas dois lados de uma questão devia ser um instinto seu. Porém, quando as únicas opções disponíveis são preto e branco, é natural entrar em um jogo de nós contra eles e se concentrar na briga e não na ciência. Para os que estão em cima do muro, as pressões emocionais, políticas e econômicas favorecem o desinteresse ou o desmerecimento do problema, quando são obrigados a escolher um lado. Para superar o viés binário, um bom ponto de partida é perceber a variedade de perspectivas dentro do espectro de um assunto. Pesquisas sugerem que existem pelo menos 6 correntes de pensamento sobre o assunto. Mais da metade dos americanos acredita na mudança climática. Porém, enquanto alguns estão preocupados, outros estão apavorados. Os que não acreditam variam entre desconfiados, desinteressados, descrentes ou desdenhosos. É especialmente importante distinguir os céticos dos negacionistas. Céticos apresentam uma postura científica saudável. Não acreditam em tudo que vem, escutam ou leem, mas fazem boas perguntas e ajustam seu raciocínio às novas informações que vão adquirindo.
Já os negacionistas ficam no campo do desdém, presos ao modo pastor, advogado ou político. Não acreditam em nada que venha do outro lado. Ignoram ou distorcem fatos para apoiar suas conclusões pré-determinadas. Como o Comitê para a Investigação Cética descreveu em uma declaração para a mídia, o ceticismo é a base do método científico, enquanto a negação é uma rejeição precoce de ideias sem reflexão objetiva. A complexidade dessa gama de crenças geralmente não é mencionada em matérias sobre o aquecimento global. Apesar de apenas 10% dos americanos desdenharem da mudança climática, são esses poucos negacionistas que mais recebem atenção. Em uma análise de cerca de 100 mil artigos sobre o tema publicados entre 2000 e 2016, a cobertura foi desproporcional. Notórios negacionistas do clima receberam 49% mais de atenção do que especialistas no tema. O resultado disso é que acabamos achando que o negacionismo é mais comum do que de fato é, o que por sua vez aumenta a hesitação em defender políticas para a proteção do meio ambiente. Quando o meio-termo é invisível, a disposição para agir também desaparece na maioria das pessoas. Se ninguém faz nada para mudar isso, por que eu vou fazer? Quando nos tornamos cientes de quantas pessoas estão preocupadas com o aquecimento global, nos preparamos para tomar uma atitude. Nosso papel como consumidores de informação é aceitar pontos de vista mais variados. Ao lermos, escutarmos ou assistirmos a algum conteúdo, podemos aprender a reconhecer a complexidade como sinal de credibilidade. Podemos dar preferência a conteúdos e fontes que apresentam vários lados de uma questão, em vez de apenas um ou dois. Quando nos depararmos com manchetes simplistas, podemos lutar contra a nossa tendência a aceitar visões binárias se nos questionarmos quais perspectivas estão faltando entre os dois termos. Isso também se aplica quando somos nós que produzimos e transmitimos as informações. Novas pesquisas sugerem que, quando jornalistas reconhecem as incertezas em torno de fatos sobre temas complexos como mudança climática e imigração, a confiança do leitor não diminui. E vários experimentos demonstraram que especialistas se tornam mais persuasivos ao expressar dúvidas. Quando alguém bem informado admite não ter certeza, as pessoas se surpreendem e acabam prestando mais atenção na essência do argumento. É evidente que um desafio potencial das nuances é que elas não viralizam. A atenção do público é curta. Temos apenas poucos segundos para capturar olhares com uma manchete chamativa. É verdade que a complexidade nem sempre causa impacto, mas fomenta ótimos debates. E alguns jornalistas encontraram formas inteligentes de capturá-la em poucas palavras. Alguns anos atrás, a mídia anunciou um estudo sobre as consequências cognitivas do consumo de café. Apesar de as manchetes se inspirarem nos mesmos dados, alguns jornais elogiavam os benefícios da bebida, enquanto outros alertavam sobre os impactos. O tal estudo mostrava que as pessoas mais velhas que tomavam 1 ou 2 xícaras de café por dia apresentavam menos riscos de apresentar problemas cognitivos leves quando comparados com abstêmios, consumidores ocasionais e intensos. Se eles aumentassem o consumo em 1 xícara a mais por dia, apresentavam um risco maior do que aqueles que permaneciam tomando 1 xícara ou menos. Cada uma das manchetes unilaterais usou 9 a 11 palavras para induzir o leitor ao erro sobre os efeitos da ingestão do café. Uma manchete mais fiel à conclusão do estudo precisou de apenas 14 para despertar uma percepção instantânea de complexidade. Ontem a ciência dizia: café faz bem ao cérebro. Hoje, não é bem assim. The Washington Post. Imagine se mesmo esse tipo de referência mínima a nuances estivesse presente em matérias sobre mudança climática. É quase um consenso entre cientistas que o problema é causado por seres humanos, mas até eles têm uma variedade de opiniões sobre os efeitos reais e as possíveis soluções.
Dá para ficar alerta com a situação, ao mesmo tempo que se reconhece uma série de maneiras de amenizá-la. Psicólogos notam que as pessoas preferem ignorar ou até negar a existência de um problema se não gostarem da solução. Liberais se mostraram mais desdenhosos sobre a questão da violência de invasões de casa quando leram o argumento de que leis rígidas sobre o controle de armas dificultaria a proteção individual de moradores. Conservadores, por sua vez, foram mais receptivos à ciência climática quando leram sobre uma proposta de tecnologia sustentável do que sobre uma proposta de restrição de emissões. A presença de nuances em conversas sobre como melhorar a situação pode ajudar a tirar o foco do problema e a concentrá-lo nas soluções. Como vimos nas evidências sobre a ilusão da profundidade de explicação, a polarização costuma ser reduzida quando perguntamos como, montando um palco para conversas mais construtivas sobre atitudes. Veja alguns exemplos de manchetes em que os autores fizeram menção à complexidade das soluções. Eu faço parte do movimento ambiental. Pouco me importa se você recicla seu lixo. Plantar 1 trilhão de árvores vai resolver o aquecimento global? Os cientistas dizem que a questão é muito mais complicada. Algumas limitações e contingências. Se você quiser aprender mais sobre transmitir complexidades, vale dar uma olhada em como os cientistas se comunicam. Um passo fundamental é incluir limitações. É raro encontrar um estudo, ou até uma série de estudos que seja conclusivo. No geral, os pesquisadores passam vários parágrafos dos artigos discorrendo sobre as limitações de cada pesquisa. Não encaramos as limitações como buracos em nossos trabalhos, mas como portas de entrada para futuras descobertas. Porém, quando compartilhamos os resultados com não-cientistas, às vezes passamos batido por essas limitações. Isso é um erro, dizem as pesquisas. Em uma série de experimentos, psicólogos demonstraram que notícias sobre ciências que mencionam incertezas conseguem capturar o interesse do leitor e mantê-los com a mente aberta. Vejamos um estudo que sugere que uma alimentação ruim acelera o envelhecimento. Os leitores continuaram imersos na leitura, porém mais flexíveis em suas crenças quando a matéria mencionou que os cientistas ainda hesitavam em chegar a conclusões definitivas sobre as causas devido ao número de fatores que influenciam o envelhecimento. A mera observação de que eles acreditavam serem necessários mais estudos já ajudou. Também podemos transmitir complexidade ao destacar contingências. Toda descoberta empírica levanta questões não solucionadas sobre quando e onde os resultados serão replicados, nulificados ou revertidos. As contingências são todos os locais e populações em que um efeito pode mudar. Pense na diversidade. Apesar de as manchetes adorarem anunciar que a diversidade é algo positivo, as evidências estão cheias de contingências. Apesar de a diversidade das histórias de vida e dos pensamentos ter o potencial de ajudar grupos a pensar de forma mais ampla e processar informações com mais profundidade, esse potencial é concretizado em certas situações, mas não em outras. Novas pesquisas revelam que as pessoas apresentam uma tendência maior a promover a diversidade e a inclusão quando a mensagem apresenta mais nuances e é mais exata. Diversidade é algo positivo, mas complicado. Reconhecer a complexidade não diminui os efeitos do convencimento de palestrantes e escritores. Pelo contrário, isso desperta mais confiança. Eles não perdem público e nem leitores, mas mantêm o engajamento enquanto alimentam a curiosidade. Nas ciências sociais, em vez de ficarmos escolhendo informações que se encaixam com as narrativas que defendemos, somos treinados a nos questionar se devemos repensá-las ou revisá-las. Ao nos depararmos com provas que não batem com nossas crenças, devemos compartilhá-las mesmo assim.
Em alguns dos meus trabalhos públicos anteriores, porém, me arrependo de não ter me esforçado para enfatizar áreas em que as evidências eram incompletas ou conflitantes. Às vezes eu evitava discutir resultados conflituosos por não querer confundir os leitores. Pesquisas sugerem que muitos escritores caem nessa armadilha de tentar manter uma narrativa consistente em detrimento de um registro fiel. Um exemplo fascinante é a falta de consenso sobre inteligência emocional. Em uma extremidade está Daniel Goleman, que popularizou o conceito. Ele prega que a inteligência emocional é mais importante para o desempenho do que a habilidade cognitiva, o QI, e que ela é responsável por quase 90% do sucesso em trabalhos de liderança. Em outra extremidade está Jordan Peterson, que você pode ouvir aqui no canal, que escreve que QI não existe e ataca a inteligência emocional como um conceito fraudulento, um modismo, uma tendência conveniente, um esquema de marketing corporativo. Os dois têm doutorado em psicologia, mas nenhum deles parece muito interessado em apresentar relatórios factuais. Se Peterson se desse ao trabalho de ler as meta-análises aprofundadas de estudos avaliando quase 200 empregos, descobriria que, ao contrário das suas alegações, a inteligência emocional existe e é importante. Testes de inteligência emocional são capazes de prever níveis de desempenho mesmo descontando QI e personalidade. Se Goleman não ignorasse esses mesmos dados, saberia que, se desejamos prever o desempenho em empregos variados, o QI tem o dobro de importância da inteligência emocional, que é responsável apenas por 3% a 8% do desempenho. Creio que os dois ainda não entenderam o X da questão. Em vez de discutirmos se a inteligência emocional é importante, deveríamos nos concentrar nas contingências que explicam em quais contextos ela faz mais ou menos diferença. No fim das contas, essa característica oferece vantagens para empregos que lidam com sentimentos, mas nem tanto para os trabalhos que não focam nessa área, talvez se tornando até um fator negativo. Se você for corretor de imóveis, terapeuta ou trabalhar com atendimento, a habilidade de perceber, compreender e controlar emoções pode sim ajudá-lo a dar apoio aos clientes e resolver os problemas deles. Para um mecânico ou um contador, ser um gênio das emoções não tem tanta utilidade e pode se tornar uma distração. Se você estiver consertando o meu carro ou fazendo o meu imposto de renda, eu prefiro que não preste muita atenção em como estou me sentindo. Em uma tentativa de esclarecer as coisas, escrevi um post curto no LinkedIn argumentando que a inteligência emocional é supervalorizada. Eu me esforcei ao máximo para seguir minhas próprias orientações sobre complexidade. Nuance. Não estou dizendo que a inteligência emocional seja irrelevante. Limitações. Conforme testes melhores surgirem, nossa percepção sobre o assunto pode mudar. Contingências. Por enquanto, as melhores evidências disponíveis sugerem que a inteligência emocional não é uma panaceia. Vamos reconhecer a verdade. Ela é um conjunto de habilidades que pode ser benéfica em situações nas quais informações emocionais são abundantes ou fundamentais. Foram mais de 1000 comentários no texto, e me surpreendi positivamente em ver que muitos reagiram com entusiasmo à mensagem que apontava a complexidade do assunto. Alguns mencionaram que nada é exato e que os dados podem nos ajudar a reexaminar até nossas crenças mais profundas. Outros foram de hostilidade pura. Ignoraram as evidências e insistiram que a inteligência emocional é fundamental para o sucesso. Era como se fizessem parte de uma seita da inteligência emocional. De tempos em tempos eu me deparo com seitas de ideias. Grupos que bolam ladainhas intelectuais simplificadas demais ou recrutam seguidores para distribuí-las por aí. Eles pregam os méritos do seu conceito de estimação,
e advogam para defendê-lo de todos que pedem nuances ou complexidade. Na área da saúde, seitas de ideias continuam defendendo dietas detox, mesmo quando esses conceitos já foram expostos como farsas há tempos. Na educação, as seitas giram em torno de estilos de aprendizado. A ideia de que instruções deveriam ser personalizadas de acordo com as preferências de cada aluno para que aprendam por meios auditivos, visuais ou sinestésicos. E alguns professores permanecem determinados a adaptar seus planos de aula dessa forma, apesar de décadas de evidências de que, apesar de gostarem de escutar, ler ou se movimentar, os alunos não aprendem mais dessa maneira. Na psicologia, já ofendi sem querer membros de seitas de ideias quando compartilhei evidências de que a meditação não é a única forma de prevenir estresse nem de promover mindfulness, que, em termos de confiabilidade e utilidade, os testes das personalidades de Myers-Briggs está no meio termo entre um horóscopo e um monitor de batimentos cardíacos, e que ser mais autêntico pode, em certas situações, nos trazer problemas. Se você se pegar dizendo que é sempre bom ou que nunca é ruim, talvez você seja membro de alguma seita de ideias. Quando apreciamos a complexidade, somos lembrados de que nenhum comportamento é 100% eficaz e que todas as curas apresentam consequências não intencionais. Na filosofia moral de John Rawls, o véu da ignorância nos pede para julgar a justiça de uma sociedade ao determinarmos se gostaríamos de fazer parte dela, sem saber qual seria a nossa posição social. Acredito que o véu da ignorância de um cientista seja perguntar se aceitaríamos o resultado de um estudo com base nos métodos usados, sem saber qual será a conclusão. Sentimentos conflituosos. Em discussões sobre assuntos polêmicos, um conselho comum é pensar sob a perspectiva do lado oposto. Na teoria, se colocar no lugar da outra pessoa nos permite caminhar lado a lado com ela. Na prática, não é tão simples assim. Em 2 experimentos, quando foi pedido aos participantes selecionados de forma aleatória que refletissem sobre as intenções e os interesses de seus opostos políticos, eles se tornaram menos receptivos a repensar as próprias opiniões sobre saúde pública e renda mínima universal. Em 25 experimentos, imaginar o ponto de vista de outras pessoas não levou a percepções mais objetivas. Em certos casos, até aumentou a confiança dos participantes em suas conclusões equivocadas. Colocar-se atrás das lentes alheias não dá certo, porque somos péssimos em ler mentes. São só palpites. Se não compreendemos alguém, é impossível termos um entendimento súbito tentando imaginar seu ponto de vista. Pesquisas mostram que os democratas subestimam a quantidade de republicanos que reconhecem o predomínio do racismo e do machismo, enquanto os republicanos subestimam a quantidade de democratas que se orgulham de serem americanos e são contra a abertura das fronteiras. Quanto maior a distância entre nós e um adversário, maior a probabilidade de simplificarmos demais os motivos por trás de suas opiniões e de inventarmos explicações distantes da realidade. O que funciona não é pensar sob outras perspectivas, mas buscá-las. Realmente conversar com as pessoas para entender as nuances de suas visões. É isso que bons cientistas fazem. Em vez de chegar a conclusões sobre as pessoas com base em pistas minúsculas, eles iniciam conversas para testar suas hipóteses. Por muito tempo acreditei que a melhor maneira de ter debates menos extremados era removendo as emoções da equação. Se ao menos conseguíssemos deixar os sentimentos de lado, todos nós seríamos mais dispostos a repensar. Então descobri evidências que colocavam em xeque esse meu raciocínio.
Mesmo quando discordamos fortemente do raciocínio de alguém sobre uma questão social, passamos a confiar mais nessa pessoa quando descobrimos que ela se importa muito com o tema discutido. Podemos continuar desgostando dela, mas encaramos a paixão por um princípio como sinal de integridade. Passamos a respeitar a pessoa que sustenta aquela crença, mesmo rejeitando a crença em si. Deixar este respeito explícito no começo de uma conversa pode ajudar. Em um experimento, se um oponente ideológico dissesse, antes de tudo, "Tenho muito respeito por pessoas como você, que defendem seus princípios", os adversários apresentavam uma propensão menor a encará-lo como inimigo e demonstravam mais generosidade. No seu laboratório de conversas difíceis, Peter Coleman toca as gravações das conversas para as pessoas ouvirem depois das discussões. O plano é determinar como elas se sentem a cada momento quando escutam a si mesmas. Após estudar mais de 500 conversas, ele descobriu que as improdutivas apresentam um conjunto mais limitado de emoções positivas e negativas, como ilustrado na imagem esquerda a seguir. As pessoas recaem num simplismo emocional, com apenas um ou dois sentimentos dominantes. Como você pode ver na dupla de participantes à direita, as conversas produtivas englobam uma gama de emoções bem mais variada. Os participantes não são emotivos, são emocionalmente complexos. Em certo ponto, as pessoas podem ficar com raiva das opiniões dos adversários, mas logo depois se interessam por compreendê-las. A mudança entre a ansiedade e a empolgação de refletir sobre uma nova perspectiva acontece rápido. Às vezes, elas até se deparam com a alegria de estarem erradas. Em uma conversa produtiva, as pessoas encaram seus sentimentos como um rascunho. Assim como a arte, as emoções são um trabalho em andamento. Emoldurar a primeira versão de algo raramente dá certo. Conforme ganhamos perspectiva, revisamos o que sentimos. Às vezes, até recomeçamos do zero. Expressar emoções não atrapalha o repensamento, mas sim apresentar uma gama restrita delas. Então, como infundir maior variedade emocional em conversas pesadas? E assim, aumentar o potencial de compreensão mútua e de repensamento. Lembrar que podemos ser vítimas do viés binário quando se trata de emoções e não apenas de opiniões, ajuda. Assim como a variação de crenças sobre os assuntos polêmicos é muito mais complexa do que apenas dois extremos, as emoções costumam ser mais ambíguas do que nos damos conta. Se você encontrar provas de que pode estar enganado sobre a melhor solução para a questão do armamento, seria normal se sentir chateado e, ao mesmo tempo, curioso com o que aprendeu. Se estiver indignado com alguém que tem crenças diferentes, talvez você se sinta irritado com interações passadas e esperançoso por um relacionamento futuro. Se alguém disser que as suas ações não são compatíveis com seu discurso antirracista, é possível que você fique na defensiva. Eu sou uma boa pessoa. E também sinta remorso. Eu poderia ter feito muito mais. Na primavera de 2020, um homem negro chamado Christian Cooper observava pássaros no Central Park, quando uma mulher branca se aproximou com seu cachorro. De forma educada, ele pediu a ela que prendesse o cão na coleira. Como uma placa próxima indicava ser a regra, ela se recusou. Ele permaneceu calmo e começou a filmá-la com o celular. A reação da mulher foi informar que ligaria para a polícia para dizer que um homem negro está ameaçando minha vida. E cumpriu a promessa. Quando o vídeo do embate viralizou, as reações nas redes sociais variaram, com razão, entre indignação moral e até a raiva pura. O incidente era um lembrete do histórico sofrido de acusações criminais falsas feitas por mulheres brancas contra homens negros,
que frequentemente tiveram desfechos terríveis. Era chocante ver que a mulher se recusou a prender o cachorro e seu preconceito. Não sou racista. Eu nunca quis prejudicar aquele homem de qualquer forma, declarou a mulher em seu pedido público de desculpas. Acho que eu só fiquei assustada. A explicação simples passa por cima das emoções complexas que impulsionaram suas emoções. Ela poderia ter parado para se perguntar por que estava com medo. Que visões sobre homens negros a levaram a se sentir ameaçada durante uma conversa educada? Poderia ter parado para refletir por que se sentiu no direito de mentir para a polícia. Que dinâmica de poder a faz achar que isso seria aceitável? Sua negação ignora a realidade complexa de que o racismo é um produto de atos e não apenas de intenções. Sua negação ignora a realidade complexa de que o racismo é um produto de atos e não apenas de intenções. Como o historiador Ibram X. Kendi escreve, racista e antirracista não são identidades fixas. Podemos ser racistas em um momento e antirracistas no outro. Os seres humanos, assim como assuntos polêmicos, raramente são binários. Quando lhe perguntaram se aceitava o pedido de desculpas da mulher, Christian Cooper se recusou a fazer um julgamento simplificado, oferecendo uma avaliação com nuances. Abre aspas. Acredito que ela tenha se arrependido de verdade. Não sei se no meio desse arrependimento existe a percepção de que, apesar de ela não se considerar preconceituosa, aquele ato específico com certeza foi racista. Foi mesmo uma situação estressante, repentina, talvez um momento de extrema falta de bom senso, mas ela seguiu aquele rumo. Estamos falando de uma pessoa racista? Não posso responder essa pergunta. Só ela pode, com seu comportamento no futuro e na forma como decidir refletir sobre a situação e examiná-la. Fecha aspas. Ao expressar um misto de emoções e incerteza sobre como julgar a mulher, Christian mostrou que estava disposto a repensar a situação e incentivou outras pessoas a reavaliar as próprias reações. Talvez você também esteja sentindo emoções complexas ao ler isto. A vítima não deveria ser responsável por agregar complexidade a um debate difícil. O repensamento deveria começar com o ofensor. Se a mulher tivesse se responsabilizado por revisar suas crenças e comportamentos, poderia ter se tornado um exemplo para outras pessoas que se reconheceriam naquela reação. Apesar de ser impossível mudar seu ato, ao reconhecer a dinâmica de poder complexa que gera e alimenta o racismo estrutural, ela poderia ter incentivado conversas mais profundas sobre a variedade de passos possíveis rumo à justiça. Conversas difíceis pedem nuances. Quando pregamos, argumentamos ou bancamos o político, a complexidade da realidade pode parecer uma verdade inconveniente. No modo cientista, ela se torna uma verdade revigorante. Isso significa que assim há novas oportunidades para a compreensão e o progresso.